Espírito Santo de Deus que já está aqui nesta noite. É Ele que tem o poder de transformar a nossa vida, poder de cura. Soberano Deus e eterno Pai. Papai querido, nesta noite nós já louvamos, nós já te engrandecemos, nós já exaltamos o teu santo nome. Papai querido, agora vem a melhor parte, que é a tua palavra. A tua palavra que tem nos alimentado, a tua palavra que tem nos transformado, que tem nos direcionado o nosso dia a dia, que tem nos guardado e que tem nos livrado. Papai querido, tira todo o cansaço, tira todo o enfado, tira tudo que não provém do Senhor nas nossas vidas nesta noite, no nosso meio, mas que venha prevalecer a vontade do Senhor. Abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais. Nós queremos, Senhor, esvaziar de nós mesmos nesta noite, mas queremos sair daqui, ó Pai, transformado. Nós queremos sair daqui cheios da tua presença. Papai querido, usa o teu servo nesta noite para falar conosco, que ele venha diminuir, mas que a tua presença venha ser notória através da vida dele. Eis-nos aqui, Espírito Santo de Deus, continua falando aos nossos corações, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias em João, capítulo 3. João 3. Amém? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu ter te dizer: importa-vos nascer de novo? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E de modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Podeis assentar, irmãos. A palavra de Deus hoje, ela vai nos falar de recomeço. Uma das coisas mais bonitas na palavra é que o Senhor está sempre dando novas oportunidades para a gente, nos revigorando, nos fortalecendo.
Mas para que isso aconteça na minha, na sua e na nossa vida, é preciso nós fazermos como Nicodemos fez. Nicodemos fazia parte dos fariseus que perseguiam Jesus. Mas no momento da sua vida ele conseguiu enxergar algo que os outros não conseguiram enxergar. Talvez por causa da inveja, talvez por causa da maldade, mas Nicodemos conseguiu. Saiu de noite escondido porque ele queria ter respostas de Jesus sobre o céu, sobre o reino de Deus, sobre uma nova vida, sobre tudo aquilo que estava acontecendo, e ele não estava conseguindo entender. E assim também é nas nossas vidas. No começo da nossa caminhada a gente não consegue entender tudo. Mas a força de vontade, a determinação de você querer estar aqui sempre buscando o caminho da palavra, vai fazer com que nós nos aproximemos de Deus. E quando nós nos aproximamos dele, ele está sempre presente e sempre pronto para nos dar respostas. Assim como Jesus fez. O vento sopra, mas você não sabe para onde vai nem para onde vem. O que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer que a partir do momento que você quer andar nessa caminhada, não é mais você que dirige os seus passos, é Deus. Quando nós nos dispusemos a andar sob a palavra de Deus, é Deus que nos guia. Foi assim na vida daquele povo quando estava cativo lá no Egito. 430 anos de escravidão. Só que um dia eles clamaram grandiosamente, e Deus ouviu. E Deus os tira com a sua mão forte. Praticamente 1 ano jogando pragas no Egito para que o faraó pudesse entregar aquele povo nas mãos do Senhor. E a partir daquele momento Deus os coloca no deserto, mostrando para mim e para você, vai ter dificuldades, vai ter desertos na nossa caminhada, mas vai ter Deus. E se você anda com Deus, você é um vencedor, porque Deus nunca perdeu uma batalha sequer. Haverá momentos de medo, assim como Nicodemos estava tendo aqui nessa situação. Saiu de perto do seu povo que estava perseguindo Jesus, mas foi ao encontro dele de noite, sorrateiramente, mas ele foi porque queria se aproximar de uma pessoa que era diferente de todas as outras. Uma pessoa que não estava procurando nem ouro e nem prata, estava procurando transformar as nossas vidas através da palavra do seu Pai. E esse mesmo Deus se faz presente aqui no meio de nós. Porque Ele nos dá uma palavra para nos revigorar e fala: onde estiver 2 ou 3 falando em meu nome, lá estou. Ele está aqui no meio de nós. Ele está sempre nos fortalecendo sobre essa palavra. Recomeço é o que nós vamos falar hoje. Em Jó capítulo 42, Jó no finalzinho, Jó 42, Jó 42. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tu podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó capítulo 42, ele já tinha passado toda aquela dificuldade de ter perdido tudo que tinha, coisas materiais, perdeu seus entes queridos, perdeu seus filhos. Ele se encontrava sozinho e doente. Mas quando você anda na palavra de Deus, todo dia é um recomeço nas nossas vidas, porque sempre há aprendizado. Se você nota o que Jó fala no capítulo 42, ele fala: antes eu ouvia falar de Deus,
A maioria de nós, no começo da nossa caminhada, a gente ouve falar de Deus. Porque o verdadeiro sentido do pregador aqui na frente é apresentar Deus para vocês, através da palavra do Senhor. E quando você se dispõe a buscar essa palavra, assim como Nicodemos fez, foi ao encontro do Senhor Jesus, venceu barreiras, venceu obstáculos, porque queria se aproximar de Deus, acontece no meio de nós. Aqui nesse momento, a palavra tinha sido apresentada para Jó, de quem era Deus, assim como para vocês. A palavra tinha sido apresentada para Moisés, porque Moisés sabia que era um escolhido de Deus, mas somente através da palavra sendo apresentada a ele. Ele ainda não tinha ouvido a própria voz de Deus falando diretamente no coração, porque você só vai ouvir a voz de Deus a partir do momento que você continua persistindo, continua se humilhando diante de Deus, continua acreditando com a fé tão grandiosa na sua vida, que você vai se desviar do mal, porque esse é o verdadeiro sentido da palavra. Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. É mudança, é transformação, e Deus vai se alegrando e vai se aproximando de você. Tudo aquilo que Jó era, um homem íntegro, dava esmola para as pessoas, falava da palavra, fazia sacrifício para os seus filhos. Tudo aquilo que Jó vivenciou na vida inteira dele, ele ainda não tinha ouvido a voz de Deus. Precisou de passar por todas essas dificuldades na vida dele. Porque se você notar, você vê que ele queria encontrar com o Criador. Eu pergunto para vocês, vocês também querem encontrar, querem ouvir a voz de Deus no coração, aqueles que não ouviram ainda? Quer que Deus fale direto com vocês, não mais através do pregador, mas diretamente com a palavra falando no coração de vocês, assim como a sarça que queimava diante de Moisés? Para que isso aconteça nas nossas vidas, Deus vai colocar um pouco de dificuldade para você continuar remando contra a maré. Deus vai sacudir o barco para que você clame o nome do Senhor, porque é nas dificuldades que nós aprendemos a clamar com o coração aberto, dizendo: Senhor, eu estou aqui, eu quero mudança na minha vida, eu quero transformação, mas eu quero, antes de tudo, a tua presença em mim. Pois Jó perdeu tudo que tinha. A própria esposa de Jó falou: por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? Porque numa situação que você está passando. E mais uma vez Jó falou algo grandioso, com muita sabedoria: se nós recebemos o bem, porque não podemos receber o mal também? Porque nessas situações de muita dificuldade na vida do cristão, que quando ele se levanta de novo e ele cresce de novo, é que as pessoas vão olhar e vão falar: se não for Deus na vida, não tem como haver uma mudança tão grandiosa assim. É por isso que ele permite para você continuar lutando e falando cada vez mais, até que o seu coração se abra de verdade, assim como Jó. Antes eu ouvia falar de Deus, agora eu vejo. Existe uma grande diferença entre você ouvir falar de Deus e ouvir Deus falar com você. Porque o verdadeiro sentido da palavra nada mais é do que aproximar cada um de nós da presença de Deus. Saber que Ele existe, que Ele é galardoador de cada um da nossa fé. Saber que Ele entregou o seu Filho para que morresse na cruz, para que os nossos pecados fossem para Ele, porque somos pecadores. E mesmo andando na palavra, nós temos que todo dia vigiar e orar, para que não entremos em tentação, porque somos pecadores. É por isso que o crente continuará sempre no deserto, orando e buscando, porque a partir do momento que você deixa de alimentar a palavra de Deus, você se afasta dele, e o mundo está aí para engolir cada um de nós. Mas lembra que Deus é Deus. No meio de toda aquela dificuldade, Jó era para ter desistido,
Mas ele não desistiu. E eu pergunto para cada um de vocês que estão aqui, vocês que estão ouvindo, e nós? Vamos desistir ou vamos continuar firme? Nós vamos desistir ou vamos continuar de pé, lutando com todas as forças que Deus nos dá, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nós na nossa fraqueza. Quando somos fracos é que somos fortes, porque é Deus que luta por nós. E esse é o verdadeiro sentido da palavra. Jó vence todas as barreiras, todas as dificuldades que o próprio Deus colocou na vida dele, porque Deus que falou para Satanás: pode fazer tudo o que você quiser na vida dele, só não tire a sua vida. E quando o inimigo mais atacava Jó, mais a fé crescia no coração, mais ele se aproximava de Deus. Até que no momento ele ouve a voz de Deus. Quando Deus fala: aonde você estava quando eu estava fundando os alicerces da terra? Quem é você para falar assim comigo? Quem somos nós para querer ser mais inteligente do que Deus? Nós só temos que ouvir a palavra, aceitar e acreditar de verdade que Deus é galardoador de cada um de nós e nos protege, assim como Ele protegeu Abraão quando foi levar o seu filho Isaque para fazer o sacrifício. Aqui nesse momento, um novo recomeço na vida de Jó. Porque cada vez que nós andamos nesse caminho de verdade, nós vamos tendo revigor da nossa fé, da nossa vida espiritual, e vamos recomeçando de novo, porque para Deus é eternidade. Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4. Êxodo 4. 4:18. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixa-me ir voltar a meus irmãos, que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai e torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e seus filhos e fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faça diante de Faraó todos os milagres que hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o meu povo. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teus filhos, teu primogênito. Moisés tem uma história muito bonita desde o começo, desde o seu nascimento. Já nasceu numa perseguição. O faraó mandou matar os meninos porque o povo estava crescendo muito, os hebreus estavam crescendo em números dentro do Egito. E ele ficou com medo, porque os homens poderiam se tornar guerreiros e lutar contra ele. Então a ordem era matar os meninos e deixar apenas as crianças, as meninas. A mãe de Moisés tenta segurar o máximo que podia, mas chegou num momento que não podia mais esconder o seu filho. Ela coloca ele num cesto embetumado, joga dentro do rio Nilo. Quando a filha de Faraó estava banhando, naquele momento Deus começa a fazer um milagre na vida daquela criança. E coloca aquele que estava perseguindo os filhos homens, mandando matar, e põe ele para cuidar de um próprio hebreu. Moisés cresce, conhecendo os dois lados da família, estuda nas faculdades do Egito. Moisés era um intelectual formado, era um guerreiro, conhecia de espada, conhecia de armamentos, conhecia de tudo. Só que ele precisava de conhecer Deus, e ele precisava de um recomeço na vida dele.
E apenas o Senhor tem essa possibilidade nas nossas vidas. Por isso que a palavra de hoje é recomeço. Quando eu recomecei a andar com a palavra de Deus, a minha vida foi mudando aos poucos. Porque a árvore de Deus, ela cresce no tempo de Deus, no tempo certo de Deus. Ela vai dar o fruto no tempo determinado por Deus. E não foi diferente na vida de Moisés. Quando ele vê o seu povo sendo castigado daquela forma, ele tenta agir com as suas próprias mãos. Não consegue, porque ele não tinha força suficiente. Para vencer o Egito, ele precisava de uma força maior, que era a força de Deus. E para ter a força de Deus, Moisés precisava de conhecê-lo pessoalmente. Alguém precisava de apresentar Deus para Moisés. Como Deus trabalhava, como que eram as coisas do Senhor. Agindo na honestidade, agindo na honra, agindo nas leis, nos estatutos. Porque Deus não passa por cima de ninguém. Ele faz as coisas certinho. E basta a gente confiar. No momento, Moisés é mudado o cenário da vida dele. Ele sai do Egito, foge, porque matou um soldado egípcio. A força de vontade de libertar aquele povo era tão grande que ele age com as suas próprias mãos. Às vezes acontece nas nossas vidas, quando nós vemos o nosso país do jeito que está. Mas aí você olha a palavra e fala assim: Deus pode todas as coisas, então o que melhor nós podemos fazer é orar para que Deus possa agir no nosso país, no nosso planeta. Porque esse mesmo Deus que tirou esse povo da libertação, da escravidão, é o mesmo Deus que nós servimos hoje, através do Espírito Santo de Deus, através do sacrifício do Senhor Jesus. É só crer, é o mesmo, porque Ele é eterno. Moisés se vê lá na frente, diante de um poço, sentado, pensando: puxa vida, esses dias para trás eu tinha de tudo, material, agora eu não tenho nada. Pois foi o momento que Deus começa a trabalhar na vida de Moisés, através do seu sogro, pregando a palavra. E aí acontece aquilo que nós vimos em João 3. Quando Nicodemos vai ao encontro do Senhor Jesus, o Senhor Jesus vai apresentando o seu Pai, que é Deus, vai apresentando porque Ele estava ali, vai apresentando que a pessoa tem que morrer para o mundo e nascer de novo. Aquele que nasce da carne é carne, aquele que nós éramos antes no mundo, agora precisamos nos tornar espirituais, e para nos tornarmos espirituais, precisamos alimentar da palavra de Deus. E é por isso que o Senhor coloca o povo no deserto, para alimentar do maná que cai do céu, que simboliza a palavra de Deus. Foi por isso que o povo, quando clamou que não tinha água, Moisés toca na rocha e sai água para mais de 1 milhão de pessoas, para matar a sede daquele povo, porque Jesus é a água da vida. E tudo aquilo que aconteceu continua acontecendo hoje no meio de nós. E se você acreditar, Deus muda. Se você confiar, Deus muda, Deus transforma, e Deus te guia, assim como guiou a vida de Moisés. Quando Moisés se olha naquele momento achando que estava tudo perdido, era apenas o recomeço. Pois foi naquele deserto, foi que Deus foi sendo apresentado através de Jetro na vida de Moisés. E Jetro foi apresentando, depois de mais de 40 anos, demorou mais de 40 anos, agora Moisés estava com 82, 84 anos de idade. Isso mostra para nós não nos preocuparmos com o tempo, quando nós começamos a andar com Deus. O vento sopra, você não sabe para onde vem, nem para onde vai. A partir do momento que você e cada um de nós estamos nesse caminho, somos guiados pelo poder da palavra. Hoje nós estamos aqui, mas amanhã Deus pode nos colocar em outro lugar, em outra cidade, em outro país. Moisés estava no Egito, agora ele se encontra num deserto, longe da boa vida que tinha, mas aprendendo os verdadeiros valores, que é a palavra de Deus. E é tão bonito quando você se dispõe a andar com o Senhor, que chega no momento que não precisou mais Jetro apresentar Deus para Moisés, pois um dia ele estava subindo com seus cordeiros, pastoreando,
E uma sarça começa a queimar. Porque agora Moisés já estava pronto para ouvir a voz de Deus, direta de Deus. É esse o sentido da palavra. É nós apresentarmos para vocês a palavra do Senhor, para que daqui a uns dias, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, não sei o tempo é de Deus, não é meu, eu só apresento Ele para vocês, e vocês vão ouvir Deus falando com vocês, Ele mesmo, através da própria palavra dEle. Moisés se assusta, com certeza. Uma sarça queimando e falando comigo, você também se assustaria. Mas Deus prepara você antes, para você ouvir a voz. Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque esse lugar que você pisa é terra santa. Esse lugar que nós pisamos também é terra santa. Porque aqui também a sarça queima através da palavra de Deus, para que vocês possam entender que Deus é maior do que qualquer coisa, maior do que qualquer problema, maior do que qualquer coisa que você tenha na sua concepção de problemas. Ele resolve. Só que Ele quer que você, depois Ele vai colocar alguns problemas para que você aprenda a ter fé e confiar mais nele. Moisés, o que você fez lá atrás de ter matado aquele soldado não deu certo, mas agora vai dar certo, porque agora você vai comigo. Agora nós vamos libertar aquele povo. O intuito de Moisés toda a vida, desde o nascimento, era libertar aquele povo. Mas precisou 84 anos para que chegasse o tempo dele. Mas existe algo mais grandioso na nossa vida, que você caminhar com Deus, não importar no tempo que nós possamos andar com Ele, não importar se é deserto, caminhando 40 anos, mas alimentando do maná, alimentando, bebendo da água da vida, e tudo que Deus tem de melhor para nós, para que a gente possa chegar na terra de Canaã, que é aquela terra que Ele prometeu, que é o melhor aqui nessa terra para cada um de nós. Se vocês andarem de verdade no caminho do Senhor, vão alimentar do melhor dessa terra, além da salvação. Além da salvação, ainda vamos ter o melhor aqui nessa terra. Moisés volta e se torna esse grande homem que todas as nações conhecem. Todas as nações, se você perguntar quem foi Moisés, eles sabem. Pode não ter fé, pode não acreditar em Deus, mas sabe quem foi Moisés. Sabe por quê? Porque Moisés andou com Deus. E nós também andamos com o mesmo Deus. E se acreditar, Ele pode mudar todas as coisas. Porque Ele continua sendo o mesmo Deus. Gênesis 39, a palavra de Deus fala assim, Gênesis 39, 39 e 20. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno. Ele deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Você sabe onde começou o recomeço para José? Num presídio, numa masmorra. Às vezes nós não conseguimos entender bem aquilo que Deus tem para nós, mas isso é você confiar. Quando Pedro, Tiago, João, André largaram toda aquela firma que eles tinham de pescaria para andar com o Senhor Jesus Cristo, eles estavam confiando na palavra de Deus. Eles não sabiam direito para onde eles estavam indo, mas eles queriam ir, e isso é ter fé.
É quando você acredita que essa palavra, ela pode mudar a sua vida, porque Deus vai nos tocando, nos moldando, falando conosco devagarzinho, em voz baixa, depois Ele vai aumentando a voz até que Ele grita com cada um de nós. Pedro, Tiago e João abandonaram tudo que estavam fazendo para andar com o Senhor Jesus. Abandonar tudo para nós hoje significa você abandonar o mundo, as concupiscências, as soberbas, abandonar o ouro e a prata. Não abandonar, mas eu falo assim, você colocar Deus em primeiríssimo lugar, porque nós temos que trabalhar para nos alimentar, nós temos que trabalhar para dar um sustento para os nossos filhos, para as nossas esposas, uma vida boa. E se você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, isso acontece, porque aconteceu com esses grandes homens. Mas por que José está passando por essa situação? Porque aquilo que Deus tinha para entregar na mão de José era muito grande, e precisava dele estar nesse lugar. Porque uma pessoa que está presa e sai para se tornar um governador, somente com o poder de Deus, somente com Deus na vida dela, para isso acontecer. Qualquer pessoa que tem um pouquinho de conhecimento de Deus sabe que Deus estava agindo. Aqueles que eram do mundo não conseguiam acreditar, preferiam acreditar que era sorte. Mas quem anda com Deus não precisa de sorte, só precisa de Deus. Todas as dificuldades que José foi passando, sendo vendido pelos seus irmãos, depois se torna escravo no Egito, depois se torna preso no Egito. Mas toda a determinação dele não voltar atrás, dele não desacreditar de Deus, continuar sempre acreditando, porque lá no cárcere ele pregava a palavra de Deus. Quando ele falava dos sonhos, interpretando, ele falava, meu Deus é que me dá essas interpretações. Está pregando a palavra. E aquela palavra sai de dentro do cárcere para fora e vai parar lá no palácio. E quando o faraó começa a ter vários sonhos de fome, de escassez no Egito, e começa a ficar preocupado e fala para os seus magos, as pessoas inteligentes, intelectuais, e ninguém conseguia descobrir o que era o sonho, a palavra brota lá no palácio. Eu sei de alguém que está preso que tem conhecimento de sonho, por 2 revelações deu certo, que ele tinha falado para nós. O faraó já tinha tentado de todas as formas obter resposta, não tinha mais para onde correr. Então o que ele falou? Vai chamá-lo, dá um banho nele, corta o cabelo e traga-o diante do rei. Está vendo que quando nós temos esforço e nós aguentamos passar por as dificuldades que o próprio Deus coloca, vem a vitória. Não existe vitória sem luta. Sempre terá luta para ter vitória. Esse é o intuito de Deus, nos fortalecer na palavra dele, para mostrar para as outras pessoas, quem é você para falar desse povo, porque esse povo na dificuldade, eles estavam glorificando o meu nome, quem são vocês? É por isso que ele coloca a gente na dificuldade, se alguém tentar falar alguma coisa, ele fala, vocês viram desde o começo da caminhada desse povo? Pois eu vi, eu estava lá, eu que fortaleci. É por isso que quando aquele povo chega em Jericó, todo o povo de Jericó estava com medo de Josué e todo o povo de Deus, porque sabia que aquele povo estava 40 anos no deserto. 40 anos no deserto, se não tiver Deus, você morre. E aí quando fala, esse povo é de Deus, eles têm medo, porque sabem que somos verdadeiros na palavra do Senhor. E a partir desse momento, José é chamado, e José se torna governador para alimentar não apenas o Egito, mas todo o povo dele. Recomeço no meio de nós. Para terminar em João 11, João capítulo 11. Quando você acha que, mas que tipo de recomeço? Todo recomeço, não importa. João 11:37 fala assim, mas alguns
objetaram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, porque há 4 dias. Respondeu Jesus: não te disse eu que se creres verá a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Você sabe quando começou o recomeço na vida de Lázaro? Quando ele convidou Jesus, mais Marta e Maria, para dentro da sua casa e ouviu a palavra de Deus. Porque quando você convida Jesus para a sua casa, o que é convidar para a sua casa? É você não adorar Jesus não apenas aqui, mas aqui e na sua casa também. O crente adora Deus em todos os lugares que ele vai. Ele fala da palavra, ele aprende a ouvir. E naquele momento, quando Lázaro adoece, ele tinha algo grandioso dentro do coração dele. Jesus, a palavra de Deus. E quando essa palavra é colocada dentro de nós, nós nos tornamos imortais, sabia? Porque Jesus morreu para nos levar para a eternidade. E aqui, quando todo mundo já tinha achado que já tinha acabado, porque assim, determinados problemas nunca vai ser resolvido, não para Deus. Determinadas situações nunca poderá ser resolvida, menos para Deus. Já morreu 4 dias, não tem mais como fazer nada. Jesus chegou tarde. Alguma vez você acha que Deus chegou tarde na sua vida? Ele nunca chega tarde, ele chega na hora certa, determinada. Só que ele quer saber se você tem fé ou não. Ele queria ver se Marta e Maria continuariam acreditando ou não, porque o milagre era muito grande que ia acontecer naquele momento. E mesmo para ressuscitar Lázaro, Jesus não foi lá e tirou a pedra. Precisou eles terem fé e eles mesmos ir lá e tirar a pedra. Tira a pedra que o milagre acontece. Tira os empecilhos que o milagre acontece. Para de orar para as dificuldades que o milagre acontece, porque Deus é Deus. E aí, mais uma vez, mais um grande homem de Deus teve um recomeço na vida. Assim como Nicodemos, assim como Moisés, assim como Jó, assim como José, Lázaro também experimentou a glória de Deus na vida dele. E essa mesma glória de Deus, ela está aqui para cada um de vocês que quiserem receber o milagre, receber a cura e caminhar conosco até o final. Porque só recebe a salvação aquele que caminha até o final, que somos nós. Amém? Glória a Deus. Por isso eu agradeço essa rica oportunidade. Que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração e continuar aumentando a fé, transformando as nossas vidas, iluminando os nossos caminhos. Glória a Deus. E quem quiser aceitar Jesus, oh, irmão José, vem aqui na frente. Glória a Deus, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz por isso. Vem cá, irmã Rosa, vamos orar aqui para o nosso grande irmão. Eu fico feliz por Deus ter tocado, né? E te mostrado o caminho dele. E vamos caminhar junto nessa empreitada. Vamos orar, irmão? Você aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.
Amém. Oh, glória. Soberano Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa maravilhosa oportunidade. Que o Senhor possa estar continuando na caminhada, irmão José, abençoando a vida dele poderosamente, assim como o Senhor já tem abençoado. O Senhor continue guiando ele nessa caminhada conosco, né? Nos fortalecendo, nos direcionando para que nós possamos ganhar mais almas para o Senhor, para que possamos salvar mais almas para o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Abençoando a vida dele, a família dele, Senhor, em nome de Jesus. Abençoando a irmã dele que está conosco hoje. Obrigado pela tua presença, que o Senhor possa estar abençoando a sua vida também, de toda a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Continua fortalecendo, Pai Todo-Poderoso. Continua iluminando os caminhos para que ele ande na luz do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Repete. Eu aceito Jesus. Eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. como meu único e suficiente Salvador. Agora o teu nome está escrito no livro da vida. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. É verdade. Deus está falando para o irmão José, né? E assim, é a fidelidade dele, a gente vê o agir do Senhor, né? Sobre a vida do irmão José em todos os momentos. Esse é o nosso Deus, irmão José. A caminhada não é fácil, né? Mas a cada dia que a gente vem na presença do Senhor, o Senhor vai nos direcionando, vai nos guardando, abrindo o nosso entendimento. E o intuito dele é a nossa alma. Ele não quer nos perder. Amém. Vamos orar. Soberano Deus e Pai, Senhor, obrigado maravilhosamente por essa sexta-feira, tua palavra, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito no meio de nós. E que o Senhor continue fazendo, que o Senhor continue nos fortalecendo poderosamente. Abençoando essa nova caminhada do irmão José, em nome de Jesus. Que o Senhor continue abençoando a tua igreja e cada um de nós aqui. É o que nós te pedimos em nome do Senhor. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus, aleluia.